Você sabia que José do Egito, depois de sair da prisão e se tornar governador, se casou com uma mulher egípcia chamada Azenate? Então fica comigo. Essa é uma pergunta que pega muita gente de surpresa. A jornada de José, de escravo a governador do Egito, é lendária, quase coisa de cinema. Mas e a vida pessoal dele? A família que ele formou lá naquela terra estrangeira? É aí que entra a história da esposa dele, um capítulo crucial, cheio de significado, que a gente vai desvendar agora. Sabe aquela famosa história de José no Egito? Pois é, por trás de uma das narrativas mais conhecidas da Bíblia, existe uma personagem que, muitas vezes, passa batido. Mas o legado dela, o legado dela mudou tudo. Vamos mergulhar na história de Azenate, a esposa egípcia de José, e descobrir como ela se tornou uma peça-chave na formação de um povo. Então vamos lá. Para a gente entender o tamanho do impacto dela, a primeira coisa é saber quem era essa mulher que se casou com uma das figuras mais poderosas do mundo antigo. O nome dela era Azenate. E olha, só a origem dela já dá uma bela pista da sua importância. Ela não era uma pessoa qualquer, não. Azenate era filha de ninguém menos que Potifera, o sumo sacerdote de On. E On, pra gente ter uma ideia, era um dos centros religiosos mais importantes de todo o Egito. Ou seja, ela estava no topo da elite egípcia, uma mulher de enorme status e influência. Ok, mas aí fica a pergunta, né? Como é que um ex-escravo hebreu se casa com a filha de um sacerdote egípcio? A resposta não está no romance, mas na política. Esse casamento foi um evento de uma importância estratégica gigantesca. E aqui está o pulo do gato. Quem orquestrou tudo foi o próprio faraó. Foi um movimento totalmente calculado. Ao dar a José uma esposa da nobreza, o faraó não estava apenas oferecendo uma noiva. Ele estava, na verdade, consolidando a posição de José, integrando ele de vez na estrutura de poder do Egito. Era como o selo final da sua ascensão. E olha, isso não é só uma interpretação, uma teoria. Está lá, preto no branco, registrado diretamente no texto bíblico. Essa citação de Gênesis confirma essa união. É a prova documental de uma aliança que mudaria a história para sempre. A história deles, claro, continua através da próxima geração. E é justamente nos nomes que José e Asenate escolheram para os filhos que a gente encontra quase um mapa da jornada emocional de José. Dá uma olhada em como a jornada de José é contada através dos nomes. O primeiro, Manassés, significa Deus me fez esquecer as minhas dores. É um nome que fala de cura, de superação da traição do passado. Depois vem Efraim, o segundo, que quer dizer Deus me fez prosperar. Esse já reconhece a bênção no presente. Juntos, esses nomes contam uma história completa de redenção. Mas o papel de Azenate na história não termina aqui, de jeito nenhum. O legado dela vai muito, mas muito além de ser a esposa de José. Na verdade, é aqui que a história dela se torna verdadeiramente monumental. Pense bem nisso. Azenate era uma estrangeira, uma egípcia, com uma cultura e religião completamente diferentes. E mesmo assim, o destino dela se entrelaçou de forma permanente com a história do povo hebreu. Como isso foi possível? A resposta e a dimensão do impacto dela pode ser resumida em um único número: 2. Um número que carrega um peso enorme nessa narrativa. E aqui está a grande revelação. Os filhos dela, Manassés e Efraim, não foram apenas netos de Jacó. Através de uma bênção profética, Jacó os adotou como se fossem seus próprios filhos, elevando-os ao status de patriarcas. Eles se tornaram os fundadores de 2 das 12 tribos de Israel. Pense no que isso significa. Azenate, a mulher egípcia, tornou-se uma das matriarcas fundadoras do povo de Israel. Uma reviravolta simplesmente incrível na história. Uau! Então, depois de uma história notável como essa, o que ela nos ensina? Qual é a mensagem universal por trás da vida de Azenate? A lição aqui é profundamente universal. A origem de uma pessoa não define seu destino ou limita seu potencial dentro de um plano maior. A história de Azenate quebra barreiras culturais e nacionais, mostrando que o propósito pode ser encontrado nos lugares mais inesperados e através das pessoas mais improváveis. E isso tudo nos leva a uma reflexão final. Olhando para o nosso mundo, quem são as Azenates de hoje? Que pessoas, talvez de origens que a gente nem espera, estão silenciosamente construindo legados que vão moldar o futuro?
É uma pergunta que vale a pena a gente levar para refletir.